A gente vai entrar no assunto que a gente vem falando nos últimos dias, que é esse crime que aconteceu lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a morte de um gari e o principal suspeito, né, que inclusive segue preso, um empresário. Bom, hoje a notícia que está repercutindo e que está na nossa página do UOL, para quem quiser acompanhar em detalhes, é que as imagens da câmera de segurança que a gente vai ver aí, inclusive, neste momento, as câmeras de segurança registraram o empresário René da Silva Nogueira no trabalho e depois ele passeando com 2 cachorros depois da morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã do dia 11. 1h30 depois, ele aparece no seu local de trabalho, ali agindo normalmente com os funcionários. Aí depois ele deixa o trabalho no horário do almoço, chega em casa a 1h37. Aí René foi flagrado por uma câmera de segurança guardando uma arma também na mochila. Cerca de 2 horas depois, ele desce do apartamento para passear com os cães. Aí ele aparece vestido com a mesma roupa que usava quando foi preso na academia horas depois. E depois de passear com o cachorro, ele foi para a academia e aonde ele foi, inclusive, preso. Esses vídeos foram divulgados pelo Fantástico da TV Globo. Na verdade, essas imagens que a gente conseguiu agora também, a polícia passou aqui para o UOL também, para que a gente também pudesse mostrar à nossa audiência essas imagens. E aí a gente fica pensando, né, o que isso significa, né? Quando a gente olha esse caso e olha as investigações, o que essas imagens pós o crime podem pesar contra esse empresário? Nós estamos em contato neste momento com o delegado Evandro Radaeli, que é o delegado que está acompanhando e investigando esse caso. Olá, delegado, muito obrigada por atender o convite do UOL e trazer aqui mais informações a respeito dessa investigação, desse crime que chocou o Brasil, né, delegado? Bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias e Raquel. O áudio tá bom aí? Tá ótimo o áudio, estamos te ouvindo muito bem. Queria entender, delegado, essas imagens que a polícia, inclusive, disponibilizou para a imprensa, o que essas imagens revelam a respeito do crime? O que essas imagens revelam a respeito do comportamento desse suspeito? Bom, essas imagens elas são provas, né, fidedignas da prática do crime e revelam um comportamento, acredito, né, a gente acredita que ele tentou tratar com normalidade as ações, a questão de ter praticado um crime e tentou continuar o seu dia da forma com que ele sempre mantinha o seu cotidiano e ele seguiu a normalidade, acreditamos, como uma forma de até ocultar essa prática e não criar não criar provas testemunhais contra ele, e aparentemente ele não comunicou a ninguém. Na verdade, nós temos uma ordem judicial já para a extração dos dados do aparelho celular do investigado, para saber se ele se comunicou com alguém, se ele eventualmente prestou essas informações para alguém, o que ele disse. Mas aparentemente até então nós não temos nenhuma informação de que ele tenha se comunicado com alguém sobre o fato praticado. O delegado, ele tentou, depois do crime, ele tentou negar a autoria, né? Hoje existe alguma dúvida quanto ao fato de que este personagem, esse empresário René, foi quem puxou o gatilho que matou o gari? Existe alguma dúvida? Isso é, de alguma maneira, ainda passível de mudança, ou os senhores já têm evidências sólidas de que foi ele de fato? Não, já estamos convencidos, a polícia já tem seu convencimento formado de que foi ele que praticou, que efetuou o disparo contra a vítima. Temos provas robustas, como eu já disse, robustas e irrefutáveis, de que foi ele. As provas convergem, né, para apontar o investigado como autor desse crime. Dentre as provas estão aí as testemunhas que relatam a sua compleição física, a placa do veículo que foi identificada por nós, passando no local, conseguimos uma imagem dessa placa,
A própria perícia que aponta que o projétil foi disparado por aquela arma, que é uma prova objetiva, e, enfim, todos os elementos colhidos desde o início da investigação, dos elementos colhidos, inclusive, pela Polícia Militar, quando trouxe para a gente fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, já também coligidas com as provas que nós colhemos depois, convergem para isso, convergem para que a autoria seja apontada para esse investigado.